Bom, então dia 8 de julho hoje, né? Mês que vem nós completamos um ano do Lendo com o Coração. Olha que legal, né? Um ano nessa jornada aí de leituras, né? E a gente tendo insights através dos livros, né? Bom dia, Bruna. Seja bem-vinda. E estamos na reta final aqui do livro também, né? Então, para o pessoal aqui que está no Insta, né? A gente está lendo o livro Uma Nova Mulher. Hoje a gente vai ler o capítulo 13 do livro. Vamos ver se a gente consegue concluir ele. Ele tem uma meditação muito linda no final. E depois eu posto daí tudo lá para vocês. A meditação tem conduzida pela Lari também. Aí eu escaneio aqui e deixo tudo lá na nossa playlist no YouTube, para quem perdeu algum encontro, se às vezes chega e cada capítulo ele é muito independente do restante do livro, tem como ser acompanhado e tem como a gente ter muitos insights, muitas reflexões, né? Mas quem quiser acompanhar o livro todo, as gravações estão todas disponibilizadas no YouTube e também junto com toda a os exercícios que em alguns momentos a gente conseguiu fazer, em outros ficou na leitura. Então a gente faz a leitura até em torno das 9h30, né? Daí depois eu fecho a gravação para a gente fazer um grupo de partilha, de troca, de insight, que sempre é muito rico, né, gente? Como a gente se cura nessa troca, né? Essa troca ela é riquíssima, que às vezes o insight de um, o que serviu para um, toca no outro, e daí aí a gente tem é, muitas mudanças, né? Muitas ativações aqui na nossa vida. Marcando aqui para mudar aqui. Mas é isso aí. Então vamos lá, dar início. Então, hoje a gente vai ler o capítulo 13, a página 156, para quem tem o livro. Bom dia, Gi. Mãe, o que você me deu importa. Então a gente está aqui numa crescente com a mãe, né? Olhando assim para as dores, olhando para a mãe boazinha, olhando para a mãe que foi não tinha basicamente assim afeto para dar, mãe difícil, né? E dentro dessa crescente a gente vai olhando para nossa própria mãe, né? Então para alguns encaixa uma coisa, para outros encaixa outra, porém sempre é muito rico esse olhar para a mãe, gente. É algo assim que a gente vai olhar para a mãe até morrer. Bert Hellinger, com nos seus perto 80 e poucos anos, escreveu uma carta lindíssima que está num dos livros dele para a mãe dele, reconhecendo o lugar da mãe, reconhecendo. Então, assim, a gente fica nessa esperança que a gente tenha essa tomada total da mãe, que a gente tenha esse processo de cura. Mas isso é um caminho construído. Conforme a gente mergulha numa camada, uma nova camada vem de coisas que a gente precisa olhar, sabe? Então é só se abrir o coração para o que chega. Esses dias eu estudando psicanálise, né? Eu vi uma questão assim, se existe cura na psicanálise, né? Se existe cura ali na análise, né? E tem um autor, o Násio, e ele fala que a cura existe quando a gente aprende a lidar com o sofrimento. Então, não é que a gente não vai existir mais o sofrimento. Ah, eu vou chegar naquele lugar que eu não vou ter mais problemas. Não. Muitas vezes, nesse processo de reconciliação com a mãe dentro da gente, que é em primeiro lugar, né? E às vezes ele expande fora, às vezes ele não expande, né? A gente vai vivendo esses processos. Eu acho que o que vai mudando muito na nossa caminhada é a nossa capacidade de olhar pro sofrimento, principalmente para a dor, né? E não deixar ela se estender num sofrimento muito grande. É de olhar para os nossos conflitos, para as questões que nos incomodam, com autorresponsabilidade. E o que que isso está querendo me mostrar? O que que isso está querendo me dizer?
Em alguns momentos isso vai ser mais rápido de você encontrar, em outros vai ser uma jornada um pouco mais demorada, mas que sempre é, vai trazer algo, vai trazer algum insight, algo que precisa ser visto dentro da gente, tá bom? Então ele começa assim, né? Até postei ontem no Instagram, porque é bem profundo isso aqui e é uma grande verdade mesmo. Quando nada dá certo e os projetos não caminham, quando sempre falta algo para as coisas acontecerem, as relações são difíceis e a sensação é de puro vazio e solidão. Pelo olhar sistêmico, a causa está na relação com a mãe. Uma vez perguntaram pro Bert, né? Tudo é a mãe? É que a mãe, ela é a principal fonte da nossa vida, né? A gente habitou no corpo dela. A gente tem o pai também, mas até para a gente poder chegar até o pai, a gente precisa da permissão da mãe. Então a mãe, ela tem ela é essa fonte, primorosa mesmo na nossa vida. Enquanto a gente não tem esse processo de reconciliação, esse processo de olhar e todo esse trabalho, por isso que a gente está aqui. Olha, acho que a gente está faz uns 6 meses lendo esse livro, 7 meses, nesse mergulho com a mãe mesmo. Porque principalmente nós, mulheres, é fundamental para o nosso feminino. Não tem cura do feminino sem olhar para a mãe. É importante notar que a mãe não é a única responsável por isso, pois mesmo que a fase da infância e juventude da filha tenha sido marcado por situações trabalhosas, o que a mãe ofereceu a ela foi o suficiente. Essa reflexão gera muitos questionamentos, pois as filhas que relatam histórias dolorosas e vivem relações conflituosas com a mãe sentem-se arrasadas quando precisam fazer o movimento de tomar a mãe com honra e gratidão. É compreensível que, se há a expansão do olhar, mas a consciência não acompanha, torna-se muito pesado para a filha concordar com a mãe que tem. Bom dia, Gardênia. E esse lugar aqui, ele é bem, muitas vezes, muito desafiador para nós, principalmente quando a gente está iniciando essa jornada de olhar para a mãe. Depois de um tempo, a gente percebe assim o quanto esses movimentos são importantes. Então, a gente vai se abrindo de uma forma mais leve para olhar para eles. Mas no início da nossa jornada, olhar para a mãe é muito importante. Isso tem muita relação, quando a gente tem muita resistência, muita dificuldade, pode haver uma relação com amor interrompido. E esse amor interrompido, ele acontece ali nessa primeira infância, principalmente nos primeiros 3 anos de vida. Então, se eu fui separada da minha mãe, se a minha mãe, por exemplo, adoeceu, se a minha mãe não estava disponível, tudo isso gera essas questões de amor interrompido, que a gente já até viu isso em capítulos atrás também. Então, é muito importante a gente olhar para a nossa história. Como que a gente vê esse amor interrompido? Ele é muito comum quando a gente tem a dificuldade da proximidade, do toque, da vulnerabilidade, tá? Por quê? Quando o amor interrompeu, a gente se recolheu. E a nossa criança entendeu ali naquele momento que não tinha com quem contar. Esse caminho, apesar disso, não acontece da noite para o dia. Exige postura adulta, muita aprendizagem e uma intensa abertura interna para que a filha consiga verdadeiramente reconhecer a grandeza de sua genitora. Um ótimo movimento para começar o processo de mudança é aceitar a seguinte reflexão: o que é da mãe é da mãe, o que é da filha, e experimentar dizer para nós mesmas: mãe, o que você me deu importa. Eu quero que agora vocês fechem os olhos. Vocês fechem os olhos, façam uma. Solta o ar primeiro, né, que tá dentro. Depois faz uma inspiração profunda. Solta o ar de novo. Inspira profundamente. Solta o ar mais uma vez.
Inspira profundamente. E agora, quando você for soltar o ar, você solta dizendo: Mãe, o que você me deu importa. E sente no seu corpo como essa frase atua. Sente no seu corpo se você fica leve com essa frase, se essa frase pesa, se existe ainda uma cobrança, se existe uma não concordância com essa frase. Percebe se existe uma dificuldade de aceitar. Percebe se você sente que essa frase é verdadeira. E fica com essa sensação que você nomeou em cima dessa frase, do que você sentiu. E, se possível, anota ela do seu lado. Anota como você se sentiu. Me senti querendo cobrar mais, me senti vazia, me senti que não é suficiente. Vá percebendo em você como que isso atua. Uma verdade assim dentro de você, sabe? E a gente vai continuar agora e depois, lá na nossa partilha, na nossa troca, eu quero que vocês tragam para mim essas percepções, para a gente olhar para esse sentimento ainda. O que que ainda está preso aí, que não consegue internalizar? Que foi o suficiente o que a mãe deu, que importa, tá bom? Durante toda uma semana, fiquei pensando. Leite de rosas é o texto. Esse texto que foi colocado aqui é da Daniela Borella. Depois eu falo quem que é. Durante toda uma semana, fiquei pensando muito em minhas tias. E pensei na minha mãe e em minhas avós. Lembrei-me de cada uma de suas características, de suas histórias e das minhas vivências com elas. Minha mãe tem 4 irmãs e meu pai também. Minha mãe, minhas avós e minhas 8 tias são mulheres que vejo de perto vivendo a vida. Vejo de perto e mais vejo por dentro. Vejo em mim tanto elas. Vejo em mim tanto delas. Mulheres tão diferentes entre si, irmãs de minha mãe e irmãs de meu pai. Dois sistemas tão diferentes e ainda assim coube um pouco de cada uma das mulheres em mim. Mas, olhando um pouco além, nem são tão diferentes assim. Vejo uma tia de cá que tem algo parecido com a tia de lá. Afinidades, dificuldades, situações de vida semelhantes, talentos, conflitos e dores. Todo mundo é parecido quando sente dor. Nossa, essa frase me tocou muito. E é uma verdade, né? A dor pode ser diferente, a história pode ser diferente, mas a gente entra numa egrégora, a gente fica parecido com o nosso semelhante quando sente dor. A gente fica vulnerável, a gente fica o armado, né? Cada um reage, às vezes, de uma forma diferente. Mas todo mundo é parecido quando sente dor. Diz a música cuja letra foi escrita por uma mulher. E como essas dores nos unem e nos assemelham. Corremos o risco de passar muito tempo num pacto de dor que nos mantém próximas, é verdade, mas que também pode nos adoecer. Venho aprendendo com outras 4 mulheres a ampliar o meu olhar, entrando em contato com essas dores e indo além. Além do sofrimento, além dos sacrifícios, além das faltas, e vendo a simples e grandiosa presença dessas mulheres na vida, na família, na história. Quanta beleza e força, quanta loucura e delicadeza, quanta sabedoria e zelo, quanta vulnerabilidade, inteligência, carências, ideias e fases. E tudo é bom,
como ouvi há algum tempo de outra mulher, uma mexicana tão pequenina por fora, porém gigantesca em consciência e amorosidade. Mulheres são leite rico e perfumado, nutrindo dia a dia, pele a pele, alma a alma. Eu achei essa frase incrível, eu até vou repetir para vocês. Mulheres são leite rico e perfumado, nutrindo dia a dia, pele a pele, alma a alma. Sigo com vocês em mim. Lembranças de detalhes do jeito de cada uma de vocês fizeram morada no meu cotidiano e me alimentam. O humor, o gosto pelo estudo, pela leitura e pela arte, o amor pelos animais e pelas plantas, o costume do café da tarde, o prazer de cozinhar e de comer, a sensibilidade, a energia para o trabalho e a prática do cuidado. Sigo aprendendo com vocês a cuidar de mim, a cuidar respeitosamente de toda a vida que me cerca. Lembrei-me do filme Adoráveis Mulheres. Tão lindo! Fui procurar o significado da palavra adorável. Como escrevi em outro texto, gosto de buscar conceitos, origens e significados das palavras. E achei um conceito bonito. Adorável é algo ou alguém para quem você reza. Rezo por vocês com profundo amor e gratidão. E peço a cada uma de vocês, mulheres amadas da minha vida, que me abençoem. Recebam meu abraço apertado, meu carinho e uma flor bem perfumada. Daniela Borella. Daniela é cantora e compositora, especialista em musicoterapia e já levou sua arte em alguns workshops que a Larice faz, né? Tocando a alma de mulheres. E daí tem aqui o Instagram dela, que é daniela.borella. Achei tão interessante, assim, né? Quando ela vai trazendo todo esse processo dela em olhar para as mulheres do clã, né? Quantas mulheres que ela traz aqui, as tias, né? As quatro de um lado, as quatro do outro, e ela vai se identificando, né? O quanto cada uma constituiu ela também. Então, nesse processo nosso de tomar mãe, é esse olhar ampliado que a gente precisa crescer. A gente precisa ir além da nossa mãe. A gente precisa olhar para nossa avó, que a gente vai falar sobre isso aqui hoje. A gente precisa olhar para as tias, a gente precisa olhar para todo esse clã feminino que nos sustenta, que nos faz ser, nos faz mulher. Muitas vezes a mãe não foi capaz de te dar algo, mas a avó foi, a tia foi. Então a gente não recebe só principalmente em termos de função, né? A vida, mãe deu. E o Bert falava, isso é suficiente. Mas a nossa criança ferida sempre está ali buscando mais, buscando aquilo que ela acha que faltou. E principalmente quando ela começa a olhar o mundo ao redor e entrar num processo de comparação, né? Ela vê o amiguinho que recebe tal coisa, ela vê a amiguinha que recebe tal coisa e de repente ela não recebe aquilo. Mas grande parte de nós também teve nutrição em função dessas outras mulheres. Então, quando a gente olha para nossa mãe, toma o que foi possível ela nos dar e amplia o nosso olhar, que é o que ela fala aqui, estou aprendendo a ampliar o meu olhar. O que é ampliar o olhar? É enxergar além, é enxergar as que vieram antes da nossa mãe, é enxergar as tias, é enxergar todo esse clã feminino. A gente daí consegue perceber quanto a gente toma de outras também. E daí isso vai nos tornando ainda mais, a palavra não seria completas, mas mais preenchidas mesmo. Então, observem dentro de vocês o que às vezes que você tem que se assemelha com alguma tia, com alguma avó, com a avó, entendeu? Aonde, assim, características que vocês têm. Porque isso também chegou através de quem? Através da mãe. Então, no fundo,
ali é a origem de tudo, porque a gente recebeu a vida dela. Mas quando a gente amplia, a gente pode ter essa capacidade de tomar de todas. E daí é muito rico, né, gente? É muito rico. A vida não vem com manual, mas vem com mãe e avós, que é a mesma coisa. Achei muito legal essa frase aqui. A neta perguntou: Vó, o que devo fazer para me tornar a mulher forte que você foi? A avó respondeu: Seja. Nem sempre ser o que é, de maneira real e autêntica, é uma escolha simples, pois exige uma sincera concordância com relação ao que somos ou não na vida. Neste lugar, podemos apenas dar o que temos e tomar o que precisamos nas relações. Somos feitas de instantes e acompanhá-los é viver da melhor forma possível todos os dias, não da forma perfeita. Somos feitas de instantes e acompanhá-los é viver da melhor forma possível todos os dias. Então, cada instante, cada movimento, a nossa presença diária, ela nos traz essa permissão de, de uma possibilidade de vida, não de uma perfeição de vida. Por isso, seja a melhor mulher que conseguir e não se compare com ninguém. Goste de você, respeite seus limites, cuide de sua existência e faça os instantes valerem a pena, pois eles representam a origem da sua força. Construa o seu caminho com confiança até chegar à realidade e não desista dos seus projetos em nenhum instante. Seja a mulher que já subiu e desceu a montanha da vida e que neste instante escolhe seguir uma reta simples, por saber que pode construir o possível e até mesmo o impossível, simplesmente por guardar com carinho a memória da própria história. A neta perguntou: Então eu sou o futuro do que fiz? A avó respondeu: A todo instante. Eu sou uma mulher inteira com tudo o que me falta, e cada vez mais sinto a força da vida crescer dentro de mim e o destino me guiar para uma bonita expansão. É uma coisa, gente, a gente precisa entender: sempre vai faltar algo, sempre. E isso faz parte da nossa constituição. E a falta, ela é o nosso grande motivador. Sinto a Se a força da gente vida tiver. crescer. Peraí, peraí, que acho que tem um microfone aberto aqui. Duas filhas. Ah, fechou. Se a força é. Deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Sempre vai faltar algo, e a falta é o nosso motivador. Se a gente estiver totalmente preenchida, não pode, não dá para entrar mais nada. Não tem como chegar mais nada. Então, lidar com um vazio, com uma falta, é o nosso grande desafio, porque isso traz angústia. E a angústia, ela geralmente ela está nos levando para um próximo patamar, para um próximo lugar. Então, toda vez que, por exemplo, eu quero mudar alguma coisa na minha vida, eu tenho um projeto, eu quero fazer algo que eu não conheço, isso me traz medo, me traz angústia, me traz esse sentimento do que fazer. E isso, ele é positivo, porque ele está me impulsionando. O problema é quando eu travo perante isso, é quando eu não consigo olhar. Só que em alguns momentos eu não vou conseguir fazer aquilo, porque talvez eu ainda não esteja pronta. E daí eu vou olhando. E às vezes eu mudo de ideia, às vezes eu mudo de projeto, às vezes eu mudo porque aquilo ali não teve uma fluidez. Isso também é muito positivo para nós, porque faz com que a gente vá se movimentando na vida. A vida é movimento e a gente só vai para o mais através do movimento. Se a gente quer um lugar muito seguro, um lugar muito certinho, um lugar muito perfeito, isso não traz movimento para gente. Isso traz a gente o quê? Não traz crescimento. Tem um livro do Bert, né, que é Para que o amor dê certo, para que o amor dê certo, né? Que ele fala isso, ele fala assim:
O imperfeito, acho que o imperfeito nasceu morto. Aliás, o perfeito nasceu morto, né? Somente no imperfeito é que nós nos desenvolvemos. E o que que é esse imperfeito? Essa falta que ela é motivadora. Esse lugar que, tipo assim, que às vezes a gente nem sabe direito o que é. Então, por isso que quando a gente está num processo de travessia, num processo de mudança, sustentar esse lugar do vazio, esse lugar do não saber, esse lugar de, de expor é importante. Porém, quando a gente tem muitas feridas, né, a gente não olhou lá, principalmente para a nossa infância, é muito mais difícil a gente ter força para sustentar esse lugar. Então a gente olha para os nossos processos de dor para isso, mas chega um momento que a gente precisa assim, eu já olhei para isso, agora eu só preciso ir. E daí é ir dando esses passos, é instante a instante. Para algumas pessoas, às vezes esses passos vão ser meses, para outras, às vezes esses passos vão ser anos. Por isso que ela fala, não se compare a ninguém. Cada um tem um plano de vida, cada um tem um destino aqui, cada um é único. Não tem uma fórmula. 5 passos para você chegar a tal lugar. Não existe isso. A gente pode ter, por exemplo, é, algumas ferramentas que nos auxiliam nisso, mas o processo de caminhada e desenvolvimento é cada um que vai ter. E quanto mais eu me conheço, quanto mais eu aprendo a sentir, quanto mais eu consigo compreender no meu corpo o que que eu estou satisfeita, o que que eu não estou, onde é um não, onde é um sim. Quanto mais eu vou lendo o meu corpo, eu vou respeitando ele, mais esse processo vai ficando mais leve para mim. Por isso que a avó fala seja, por quê? Porque na maturidade você vai percebendo assim que às vezes você levou uma vida para agradar todo mundo e você não atingiu aquilo, porque nem Jesus atingiu, não é verdade? Então, a antroposofia, né, ela divide a nossa vida em setênios, né? E o setênio, a partir dos 42 anos, é o setênio onde a gente vai trazer o quê? O nosso processo da espiritualidade. A gente vai ancorar essa espiritualidade na matéria. É onde a gente começa a olhar para o sentido da vida. E podem perceber, é muito difícil nos grupos de autoconhecimento, nesses lugares, a gente encontrar pessoas ali com 20 e poucos anos. Até encontra, mas a maioria vai estar ali depois dos 35, 42, que é onde é, esse movimento começa a. É um chamado dentro de nós. Viver isso. E a gente começa a se questionar, porque começa a sentir essa falta, esse vazio. Então percebam o quanto isso é motivador, o quanto isso nos faz caminhar, o quanto isso nos faz ir em direção a nós mesmos. Então, ela fala assim, né? Eu sou uma mulher inteira com tudo o que me falta, e cada vez mais sinto a força da vida crescer dentro de mim, e o destino me guiar para uma bonita expansão. Sou feita de histórias reais, que hoje sustento e honro, confiando que tudo foi pago no passado e serviu-me como um significativo caminho de ensinamento e cura. Então, a gente olha tanto para o nosso passado quanto para o passado do nosso clã, para as histórias do nosso clã, né? E, tipo assim, e percebe que a gente só é o que é hoje por causa disso. Quantas vezes eu falo que tem algumas coisas assim que eu falo que eu agradeço. Se eu tivesse tido um relacionamento médio, eu tava nele até hoje. Eu não tinha como, com a força, com as crenças, com tudo que eu fui criada, força para sair de um relacionamento. Por quê? Casamento é isso mesmo. Eu só saí porque ele foi ruim. Então, o quanto isso.
me motivou a ir buscar outras coisas na minha vida. Então, todas as nossas experiências, por isso que quando a gente olha para as experiências no olhar do grande espírito, não existe bom e ruim. Existe o que nos fez, nos trouxe aprendizado, nos trouxe evolução, nos trouxe um olhar ampliado para a vida. Agora, se eu escolho ficar com um olhar ali no que é ruim, o que que acontece? Eu fico empacada na vida, naquele sofrimento. Então, se chegou uma doença para mim, o que que isso está querendo me mostrar? Aonde? Aonde? O que que é essa doença? Aonde isso está trazendo? Ontem eu estava assistindo um workshop sobre é, perimenopausa e menopausa, né? Que é o caminho que eu estou entrando, né? E hoje, com a consciência que eu tenho, eu quero viver esse processo, que a gente sabe que é um processo de muita sabedoria da mulher, né? De uma forma diferente do que eu vivi minha menstruação, por exemplo, muitos anos, né? Viver de uma forma mais espiritual mesmo. A pessoa que estava dando o workshop, né? Ela falou sobre isso. Ela falou assim, que os sintomas da menopausa são o quê? Não é aquela coisa assim, eu quero retirar o sintoma de mim. Tipo, eu tenho fogacho, aquela coisa, ou aquela coisa que, tipo, eu me sinto muito mal e eu quero tirar esse sintoma de mim, ou o que que tá aquecendo dentro de mim? O que que tá aquecendo as minhas águas? O que que acontece? O que que eu preciso? Porque é uma época em que os nossos sintomas, eles intensificam para que a gente olhe para as nossas curas, para as nossas dores, que a gente não conseguiu olhar a vida inteira. Então, os sintomas, eles vêm muito de acordo também com o que a gente precisa curar. Então, o meu esquecimento exagerado, o que que eu não estou conseguindo olhar lá do meu passado ainda? Quando a gente vai trazendo esse olhar mais ampliado para o que chega, sabe? Isso é muito rico, porque faz com que o sintoma ele tenha um valor na nossa vida. E isso não só aqui no olhar sistêmico, não. No olhar sistêmico, muitas vezes os sintomas representam até muitas vezes excluídos. Mas no olhar psicanalítico, Freud, ele, os sintomas eram que indícios das questões, principalmente quando ele estudou a histeria lá. O que que era a mulher estéril? Histérica era a mulher que tinha ela era os sintomas que ela desenvolvia, que estavam relacionados ao que a pulsão de vida dela, a repressão que ela vivia. Mas a gente, tipo, quer se livrar. A gente não dá conta de olhar para aquilo. Por quê? Porque o sintoma já dói e olhar além dele dói mais ainda. Então, talvez sempre quando chegar um sintoma, perceba o seu medo por trás dele, perceba a sua resistência de querer olhar além. Vá perguntando. Quando a gente. Não existe um manual que fala assim, tal coisa é tal coisa, tal coisa é tal coisa. Mas assim, vá se perguntando: para que esse sintoma chegou no meu corpo? O que que eu estou precisando olhar que eu não consigo? A gente tem que aprender a fazer perguntas para nós mesmos, porque essas perguntas vão trazer respostas. Como que essas respostas vêm? Através de sincronicidades, através de insights, através de sonhos. A gente está o tempo inteiro nos comunicando. Então, se a gente faz perguntas e para ali um pouquinho, medita naquilo, reflete naquilo, se permite, às vezes, é um medo tão grande que você está sentindo que quando você vai meditar naquilo, você começa a chorar, você libera sensações, coisas que estão presas. Então, olha para tudo isso. Absolutamente nada foi em vão. Agora sei que dar um sim a tudo que foi e a tudo que é, apesar das consequências, me trouxe alívio e uma sincera liberação das lealdades cegas e do perigoso vitimismo que caminhou ao meu lado por muito tempo. Porque ficar no lugar da coitada, gente, é muito mais fácil. Todos nós temos uma vítima dentro da gente, em maior ou em menor grau. Então a gente precisa aprender a perceber quando a gente está nesse lugar.
para aprender a ir lá e resgatar a nossa vítima para tomar o protagonismo da nossa vida. Senão é a nossa vítima que fica regendo a nossa vida. Em algumas situações, a vida nos destrói com o propósito de nos chatear no corpo e na alma, e de mudança em mudança encontramos o verdadeiro sentido dela. A mudança só precisa de um sim, assim como a renúncia, a desistência, a entrega, a liberação, a concordância e o alegrar-se com a realidade. A gente já conversou sobre isso aqui nesse livro. A força que é enxergar a realidade, enxergar tudo como foi. Então, se você teve, como a gente está falando de mãe aqui nesse livro todo, se você teve uma mãe que não foi como você queria, que não foi afetiva, em vez de você ficar nesse lugar ideal, olhar para sua mãe como ela é. É isso. Recentemente eu atendi uma cliente e os pais, tanto a mãe quanto o pai, colocam ela em muita vulnerabilidade. Quando ela chega a contar alguma coisa, eles fazem piada, isso desde pequeno. Eles contam para a família toda. E assim, e eu virei e perguntei para ela: "E por que você ainda vai contar para eles? Por que você joga pérolas aos porcos? Essa é a sua mãe, esse é o seu pai. É assim que você recebeu a vida. O seu desafio é qual? Tomar vida. É aprender a se validar, é aprender a se acolher. Eu falei, o que que você busca quando você vai fazer? A resposta dela foi acolhimento. O que que acontece no relacionamento dela quando ela tem alguma questão com o marido, com o noivo? Ela busca acolhimento. Então, enquanto ela não aprender a trabalhar esse autoacolhimento, é o desafio dela nessa relação com o pai e com a mãe. Ela escolheu o pai e a mãe certo mesmo. Quanto mais a gente consegue olhar, enxergar a pessoa como ela é, mais a gente abre o nosso coração para ela ser amada dessa forma. Amar o fácil é muito fácil. O desafiador é amar o difícil, é amar o que pensa diferente da gente, é amar o que não, o que olha para um lugar diferente, o que a gente não concorda. Esse ano a gente vai ver muito isso, né? Ano de eleição. O quanto a gente consegue exercitar o amor. E é esse o nosso objetivo aqui da vida toda, a gente exercitar o amor. E exercitar o amor é deixar o outro ser como ele é, e não ser quem eu acho que ele tem que ser, e não ser quem eu queira que ele seja. E isso é muito difícil, gente. E a gente começa com esse exercício através dos nossos pais. Quanto mais eu consigo exercitar esse amor, esse lugar do meu pai como ele é, da minha mãe como ele é, e de deixar ele com o destino dele, ela com o destino dela, da forma como eles querem ser, mais eu consigo tomar minha própria vida. E mais eu me permito ser quem eu quero, quem eu sou, né? Como a avó disse, seja. Mais eu não preciso ser o que os outros esperam de mim. Mas eu não preciso atender expectativas de fora, mas eu tenho permissão de ser quem eu sou. Então, a nossa autopermissão está relacionada também o quanto a gente consegue permitir o outro. Eu aprendi. E o que que faz essa permissão? Tem uma palavrinha muito simples e muito desafiadora que chama renúncia. A gente aprender a renunciar. Aprendi que a renúncia é uma importante doação à vida, pois, da mesma forma que deixamos um sonho no passado, outra realização chega para o futuro. É uma troca que dá força e faz crescer. Gente, é isso mesmo. Renunciar é uma troca que nos dá força e faz crescer.
Se eu tô numa situação que na minha vida em que eu fico ali tentando, tentando, insistindo e querendo mudar e querendo fazer, o que que eu fico num impasse? Eu fico num lugar estagnada, parada. Quando eu renuncio, e muitas vezes essa renúncia vem de eu me retirar, muitas vezes de uma relação, de um trabalho, de uma amizade. O que que eu abro? Eu abro um espaço para o novo chegar. Por isso que é uma troca que dá força e faz crescer. Às vezes, até um sonho que eu sonhei a vida toda. De repente, esse sonho era lá da minha adolescência, da minha juventude, quando eu tinha um olhar para a vida. E eu fiquei tão focada nesse sonho que eu fui crescendo, amadurecendo, me tornando adulta e tô presa nele. Muitas vezes, renunciar aos próprios sonhos nos dá a permissão de abrir um lugar diferente. E isso abre uma janela de oportunidades. Às vezes, a oportunidade que chega depois, ela é muito maior e melhor do que a que estava no seu olhar. E que você estava ali insistindo, mesmo não fluindo. Então, renúncia é algo que a gente precisa implantar na nossa vida, para que a gente possa ir soltando as coisas, para que a gente possa ir desapegando. Renunciar à minha autoimportância. Às vezes a gente se acha muito importante, né? Tudo precisa ter a gente. Tudo depende da gente. E se a gente morrer amanhã, os outros vão parar de viver? É desafiador renunciar à autoimportância. De que o que eu faço é melhor, de que o que eu faço é mais importante. Olha quanta liberdade que isso pode trazer para mim. Por isso que a renúncia é uma troca que nos dá força e faz crescer. Por exemplo, o movimento de desistir, entre aspas, ela coloca aqui, de um estilo de vida, de uma crença ou padrão, de um propósito e valor, ou de uma missão e destino mu- ou de uma missão e destino mudando toda a caminhada. Vou dar um exemplo aqui meu, por exemplo. Eu renunciei, né? Eu era empresária, eu tinha um laboratório de análises clínicas, e eu já vinha num tempo descontente e renunciei, desisti. Falei, não quero mais isso para mim, sem saber direito o que que eu ia fazer da minha vida. Foi quando eu casei e vim para Indaiatuba. Quantas portas e quantos lugares essa renúncia abriu para mim? Se eu tivesse ficado presa ali, que eu tinha feito faculdade disso, que eu tinha que ser isso a minha vida toda, que eu não podia mudar, que como que eu ia largar aquilo, foram muitas questões que passaram para eu fazer esse movimento. Eu estava lá e eu não estava vivendo outros lugares na minha vida que eu queria viver. Então, é sobre isso. Então, assim, a minha pergunta para você aqui hoje, você pode deixar ela para você refletir aí durante a semana. O que você precisa renunciar? Que você precisa renunciar na sua vida? Onde que tem algo travado aí? Onde que tem algum lugar que você está patinando, que você está insistindo, que você precisa abrir mão, renunciar, para esse lugar se abrir, para esse lugar expandir para um outro olhar? Pergunta. Às vezes é com o próprio corpo, às vezes é no trabalho, às vezes pode ser em qualquer área da vida. Olha para a renúncia. Isso significa que o tamanho da renúncia anuncia o tamanho do novo ganho, pois a vida sempre coloca algo muito especial no lugar daquele ideal que não era para ser, entre aspas. Eu vou ler isso aqui de novo, gente, porque eu vivi isso na prática. Na prática. O tamanho da renúncia anuncia o tamanho do novo ganho, pois a vida sempre coloca algo muito especial no lugar daquele ideal que não era para ser. Quando a gente está preso em algo
que não está fluindo, a gente está preso num ideal. E o que tem força na vida? O que é real. Aprendam a identificar isso dentro de vocês. Se vocês estão idealizando, se vocês estão presas no ideal e estão ali em cima daquilo, colocando toda a sua energia de vida em cima daquilo, ou se o que vocês estão lidando é com a realidade. Como é lidar com a realidade? A realidade tem força. Por isso, a vida sabe o que dá e sabe o que tira. E se algo não está fluindo naturalmente, é pelo fato dela acreditar que outro momento ou outro sentido é melhor para os próximos passos. Em muitas situações, tomar a sábia decisão de dizer: eu desisto de ter o que quero, acelera ainda mais os acontecimentos. E quando não nos coloca na realização de uma grande conquista, sempre nos oferece um novo jeito de caminhar, uma nova estrada e um novo grande destino. Eu vou ler isso aqui de novo, porque isso aqui é muita sabedoria. Quando a gente consegue olhar na nossa vida os pontos que a gente está preso, que a gente está ali olhando para essa idealização, olhando para o que a gente sonhou com medo de abrir mão, com medo de fazer mudanças. E o quanto isso nos interfere. Em muitas situações, tomar a sábia decisão de dizer eu desisto de ter o que eu quero, acelera ainda mais os acontecimentos. E quando não nos coloca na realização de uma grande conquista, porque às vezes não é uma grande conquista que chega, mas nos oferece um novo jeito de caminhar, uma nova estrada e um novo grande destino. Então, às vezes, essa desistência vai te fornecer o quê? Uma nova experiência que às vezes, muitas vezes é muito mais vantajoso do que o que você vivia antes. Porque nós somos feitos de experiências. O tempo ensina que não é fácil ser e fazer diferente das mulheres da família, numa proposta de vida melhor, sem sentir culpa, né, entre aspas, ou solidão. Essa culpa que ela traz aqui é a culpa que o Bert Hellinger fala, nossa inocência. Se a gente é com todo mundo, né? Se a gente faz com todas as mulheres do nosso clã, mesmo às vezes sendo difícil, né? Às vezes são destinos difíceis, traições, ou separações, ou escassez, né? O que que acontece? Mas ali eu pertenço. A inocência, ela faz com que a gente pertença, né? Quando a gente sente culpa por estar fazendo diferente, a gente está saindo da inocência, a gente está indo para o nosso adulto, olhando para o que a gente quer e tomando a nossa própria vida. E daí a gente fala assim: eu pago esse preço de ser diferente. E daí, às vezes, você vai ser a metida, você vai ser a desgarrada, você vai ser. São vários nomes que você vai poder levar, né? Então, pagar o preço, assumir a própria vida, existe um preço a ser pago, que é o preço da inocência, que é o preço de não pertencer, de não, muitas vezes de não ficar naquele núcleo, de não querer viver aquele núcleo familiar, para poder querer viver as próprias histórias, as próprias experiências, para poder querer viver esse outro caminho, que muitas vezes o clã, ele tá ali, preso naquelas dinâmicas. Então, quanto mais a gente vai nos conhecendo, que é como com autoconhecimento, observando que as dinâmicas familiares, observando as nossas lealdades, aonde a gente está presa, aonde a gente repete, aonde a gente, de repente, tem um sintoma que é parecido. E, gente, é o processo de desemaranhar, né? Às vezes a gente passa uma vida toda e não vai conseguir fazer isso totalmente. E tá tudo bem, que a gente vem a serviço do nosso clã também. Então, quanto mais a gente vai olhando, mais a gente vai tomando o aspecto da nossa vida, mais a gente vai nos permitindo seguir o nosso próprio caminho. E isso nos dá força. Então, é muito importante que cada um olhe dentro do seu clã, olhe para as mulheres do seu clã. Como que a minha mãe era, como que minha avó era, como que minhas tias são, como que é o meu destino, aonde eu tenho semelhança, aonde eu não tenho.
Isso é muito importante para trazer todo esse autoconhecimento. Bom dia, Lê. Somente a mulher que suporta. Ah, não, tá aqui antes. O tempo ensina que não é fácil ser e fazer diferente das mulheres da família numa proposta de vida melhor, sem sentir culpa ou solidão. É preciso ter consciência sistêmica para saber deixar para trás os pesos do passado e trazer para o futuro apenas o que é bom para si mesma. Então, nem sempre o que é bom para o meu pai e para minha mãe é bom para mim. E essa história de que pai e mãe sabe o que é bom para o filho, ele sabe de acordo com a régua dele. Mas o filho, no processo de autodesenvolvimento, conforme amadurece, conforme adultece, conforme cresce, tem o direito de ter o próprio olhar e as próprias escolhas. E muitas vezes essas escolhas não vão estar na categoria do que o pai acha que é bom para ele. Inclusive até as próprias escolhas erradas, porque fracassar também é aprender. E o pai e a mãe nunca querem que a gente fracasse, né? Eles sempre querem nos poupar. Mas quantas histórias a gente conhece, por exemplo, de empresários grandes aí que quebraram várias vezes antes de atingirem o que atingiu? Será que se eles tivessem sido poupados dessa experiência, eles conseguiriam ter chegado onde chegaram? Aqui a gente vai ver hoje nesse capítulo uma uma grande coisa que acontece quando os pais, a mãe, principalmente a mãe ali, ela se retira desse lugar de ser necessária para o filho, mas ela deixa a porta aberta. Quando o filho está em vulnerabilidade, quando o filho precisa dessa força, ele saber para onde voltar, ele tem a porta aberta. Agora, quando a mãe, ela coloca condicionamento no filho de a minha vida só faz sentido se você dá bola para mim. Nossa, você não liga para mim. Nossa, você não dá bola para mim. Nossa, você esquece que tem mãe. E começa com esses jogos, é o quê? A criança da mãe que está pedindo atenção para o filho. Ela tá saindo da posição de orientadora, da posição de grande e se tornando pequena para que o filho dê para ela. E isso não tem força. E uma mãe assim vai mudar? Possivelmente não. Quem vai precisar entrar no lugar de filho é o filho. Então, a gente aprender a entrar no nosso lugar, sustentar isso exige o quê? Pensa uma mãe que cobra assim de um filho, não dá culpa? Muita. Então, o que que esse filho vai aprender? Vai aprender, vai ter que aprender a fazer para sustentar esse lugar, sustentar a própria culpa, para poder tomar a própria vida. Senão, ele vai ficar ali amarrado na vida do pai e da mãe sem conseguir ir para a vida dele. Então, são dinâmicas que são simples. É muito simples. Só que vai colocar em prática nas posturas, na vida, no que tem que ser feito. Por isso que é um movimento que a gente muito desafiador. Então, o que que nos ajuda? Nos ajuda. Cada vez que a gente está aqui nessa roda, lendo, refletindo, vem situações da nossa vida que a gente está colocando em reflexão. Isso nos ajuda. Muitas vezes isso nos vira chaves, nos dá insight, nos toca o coração. Quando a gente vai num grupo de constelação, a gente atua como representante. Quanto é incrível atuar como representante, gente. A gente representa lugares no sistema de outras pessoas, que muitas vezes a gente tem a oportunidade de refletir o nosso próprio sistema e fazer curas no nosso sistema. Ser representante dentro das constelações é uma cura enorme que a gente vai promovendo dentro da gente. Eu vejo aqui nos grupos, quando a pessoa está imersa ali, e ela frequenta, e ela vai, e daí ela vai tendo insight, geralmente entra ali em lugares que é justamente os lugares do sistema dela. Então, não tem outro caminho. E não tem caminho curto, miojo. Uma comida gostosa, bem preparada, ela exige preparação, ela exige tempo, ela exige cozimento, ela exige os tempos de preparação de cada coisa. Você pegar um musgo, um ossobuco, para ele ficar bom, vai ter um tempo de preparação.
Se você pegar ali um filé mignon, é outro tempo de preparação. E assim é a nossa vida também. Fazer alquimia, né? Transformar o chumbo em ouro dentro de nós, ou seja, transformar as nossas dores em potencialidades, exige que a gente respeite o tempo de cozimento, o tempo de transmutação alquímica dentro de nós. Então, exige um processo, uma caminhada, que para cada um vai ser diferente, porque são dores diferentes, são situações diferentes. Somente a mulher que suporta ser ela mesma em sua própria história renuncia ao controle e segue com amor ao sim à nova vida. Renunciar ao controle, hein? Quem aqui é controlador? Quem aqui quer controlar tudo? Que tipo assim, precisa ser tudo do teu jeito. E daí vem, né, a grande alma, o grande espírito, Deus, universo, sei lá o nome que cada um chama, né? E ele nos dá cada rasteira, assim, nos mostra, tá tudo aqui, eu sei de tudo, muito mais que você. E daí quando a gente abre o nosso coração para essa experiência, para esse cuidado, para esse olhar, a gente consegue, né, se permitir tá no fluxo do grande espírito. E daí é onde o nosso coração se preenche. Como que ele se preenche? De muita gratidão. Que a gente fala assim, nossa, aquilo que aconteceu foi essencial para o que eu vivo hoje, foi essencial para o que eu estou passando, senão eu não ia ter tido coragem, senão eu não estava aqui. Eu falo sempre isso, assim, que todos os dias, assim, eu olho, às vezes eu tô aqui em Dayatuba, tô olhando assim, agradecendo, assim, eu falo, Senhor, eu falei, bendito foi o ladrão que entrou na minha casa, que me tirou de lá, em Santo Antônio. Porque eu precisava de uma primeira mudança, senão eu não ia ter tido coragem de mudar tudo que eu mudei. E eu estava sendo totalmente cuidada ali com aquele ladrão. Então, muitas vezes, bendita é a doença que chega pra gente, que faz a gente olhar para a vida de uma forma diferente. Quantas e quantas pessoas a gente não vê que se transforma através de um câncer? É só a gente abrir o coração. É só a gente abrir o coração para se conectar com o aprendizado daquilo. Daí a gente consegue pegar a carona no fluxo da vida e do grande espírito. E daí, gente, é muito forte. Porque você renuncia, fazer isso é renunciar ao controle, ao que a gente acha que sabe. E daí o que chega é sempre muito melhor do que o que você imaginava que pudesse ser. É sempre muito melhor. Tempos atrás, um médico muito querido me contou que os óvulos são formados no embrião no segundo mês de gestação. Naquele momento, me vi presente na gestação da minha mãe. Essa informação chegou para mim como um presente, pois, mesmo não conhecendo minha avó pessoalmente, agora sei que morei em seu ventre por 7 meses e a trouxe comigo em vários sentimentos, gestos e decisões. Senti também as memórias dela. Como é grande a força da avó materna na vida da neta, pois sua história faz olhar para tudo o que não foi possível e seguir adiante na alma daquela que continuará a cura das mulheres da família. Por isso, é essencial olhar nos rostos das mães do passado e encontrar as dores e forças que as movem. Como continuidade da avó, a neta vê além do seu amor cego e se ilumina na evolução. Como continuidade da avó, a neta fala além da sua voz calada e encontra um lugar melhor para as mulheres da família. Como continuidade da sua avó, a neta sente além da dor do passado e busca, no fazer diferente, o conforto de poder ser ela mesma. Como continuidade da avó, a neta transforma as possibilidades e constrói a felicidade. Como continuidade da avó, a neta amadurece, além da própria força, e promove uma geração que cura um pouco mais o feminino da humanidade.
Porque essa cura do feminino, ela não é exclusivamente nossa, nem só das nossas ancestrais. Ela é coletiva. Gaia, a Terra é feminina. Então, quanto mais a gente vai curando essas dores nossas do feminino, a gente vai expandindo isso para a cura terrena também. Então, tinha uma frase, né? Nós somos o sucesso dos nossos ancestrais. Quando uma mulher olha para suas dores e se cura, ela está curando toda uma linhagem. Porque o que muitas não conseguiram lá atrás fazer, através de mim, eu conseguindo, através do que eu conquisto, através do meu sucesso, em qualquer, quando eu falo sucesso, em qualquer aspecto da vida, tá, gente? Pode ser um relacionamento, pode ser dinheiro, pode ser N coisas. Quanto mais eu entro nesse lugar de abundância, mais elas vão viver isso em mim, porque todas estão dentro de mim. A gente é feito de todo esse contexto. Então, existe sim um serviço nosso, da nossa vida, com o clã que a gente está. Pensa, se vocês fracassam, vocês estão continuando passando isso adiante. E quem tem filhos, isso vai continuar. Geralmente, os filhos vão emaranhar, vão continuar. E quem não tem, pensa que, tipo, ali tá chegando no final. Então, é um movimento nosso a favor da vida também, da gente fazer esse processo. É muito além da gente, sempre além da gente, do nosso umbigo. A gente sempre fica pensando ali no nosso umbiguinho, mas é muito além. Os nãos que a gente aprende a falar, os posicionamentos nossos, o amor que a gente aprende a dar mais, é o quê? É sobre uma cura coletiva. Todos nós, a gente está conectado através do vínculo familiar, que é muito profundo, e interconectados também. A gente vem de uma mesma fonte. Então, a nossa ascensão, a nossa mudança de vibração planetária, a nossa expansão terrena de consciência depende do quê? Do quanto a gente consegue se elevar dentro do amor mesmo. E isso começa onde? Dentro do nosso clã. Ali é a força propulsora para a gente fazer fora. A avó e neta, mesmo com destinos diferentes, fazem parte da mesma história. Assim, a avó representa um manual importantíssimo para os passos da neta e, na busca por saídas dentro dela, como a raiz de uma árvore, da qual hoje a neta é a flor, ela pode receber da avó toda a nutrição para o seu florescimento. Aí, aqui na página 162, ela começa com a frase: Ainda é muito cedo para ser tarde demais. Toda mãe que entrega a filha para a mãe, ou seja, para a avó ou para a sogra, honra o contrato de lealdade ao mantê-la na família de origem. Neste lugar, a mãe não tem força no coração da filha, mas tem força no coração da própria mãe ou da sogra. O que ela está falando aqui? Que muitas mães que não dão conta de criar seus filhos deixam para os avós criar, né? Seja sogra, seja a própria mãe, existe um contrato de lealdade aí. Então, apesar de não parecer, existe algum movimento em que essa avó é, inconscientemente pede para ser mãe ali, entre aspas, né, do próprio neto, onde essa mãe entrega esse favor. E depois ela vai, eu vou ler, continuar lendo aqui, que vocês vão compreender melhor esse movimento. No coração de uma filha, nem sempre se encontra o amor disponível por sua mãe, mas o amor forte, seguro e agradecido pela mulher cuidadosa que a educou e a ensinou a superar importantes desafios durante a infância, a avó. Considerar a avó como mãe é ocupar o lugar de filha na vida dela e servir a própria mãe em suas necessidades. Por quê? Porque a mãe está olhando para a mãe dela, está a serviço da mãe dela.
É difícil perceber que estar a serviço da família de origem é permanecer disponível para eles e que o preço dessa decisão é muito alto, pois geralmente perde-se a liberdade de construir o próprio caminho. Muitas vezes, gente, a avó, ela ela vai ser, ela quer ser pro neto, né? Ela quer disponibilizar para o neto o que ela não conseguiu disponibilizar para a própria filha. E daí por isso que ela toma esse lugar, como se ela pudesse ser uma mãe melhor para esse neto. Mas a força está em ela ocupar o lugar de avó e a mãe o lugar de mãe. Então, quando existe esse movimento, esse que a gente conhece, que existe muito isso na nossa sociedade, né? Às vezes nem é abandonar totalmente, mas é sair, a mãe fica com o filho, mas a função de criação e tudo ela deixa com a avó. Por quê? Porque ela está a serviço desse movimento, sabe? Compensatório, que daí não traz força para o sistema, porque não tem ninguém no seu lugar. Daí a criança respeita muito mais a avó como mãe do que a própria mãe. Como que a mãe fica para esse neto? Ela fica como se fosse um irmão, não como se fosse uma mãe. E daí o fluxo não chega de força. Certa vez fiz uma constelação que deixou claro para a cliente que a mãe, ao entregá-la na infância para o pai e para a avó paterna e seguir seu destino, realizava ao mesmo tempo o sonho da avó de ser mãe de uma menina, e especialmente de ter o filho junto com ela. A mãe estava casada com o filho, né? Nessa dinâmica familiar, estar disponível para as necessidades da avó com amor sincero de filha é o mesmo que sobreviver. No entanto, o coração dessa filha anunciará o amor interrompido pela mãe em diferentes momentos e dores profundas serão reveladas ao longo da vida. Querem ver um exemplo? É, Às vezes, a filha tem a avó, né? Tem um neto, né? Daí, essa filha, por exemplo, dela que teve a criança, às vezes tem um neto, e essa avó teve um filho que morreu, um filho perdido, um filho que morreu, e daí, em homenagem olha as dinâmicas do sistema e olha a força disso. Em homenagem, né, a filha coloca o nome do irmão que morreu nesse neto. O que que acontece? Ela acaba entregando, a mãe, a avó acaba assumindo esse lugar de cuidar do neto, porque ela tá cuidando de quem nessa dinâmica? Do próprio filho. Se não tem consciência, nomes, colocar nomes de ancestrais nos filhos, a gente tem que ter muito cuidado, porque são dinâmicas. Então, se a gente não tem consciência, se a gente não olha, se a gente não estuda, se a gente não percebe, se a gente não sabe o nosso lugar, uma avó tá sabendo o seu lugar? Ó, a filha tá sabendo o seu lugar? Que mãe não tá também, entende? Então vai virando uma bola de neve, até que chega alguém que faz o quê? Que pega e olha para tudo isso. Ou destinos se repetem. Para o quê? Para que alguém olhe para isso. É assim que funciona. Então, se a gente não observa, se a gente não olha para essas questões, o que que acontece? A gente vai pagar preços altos, mas muito alto, porque isso vai influenciar a nossa força da vida. Mas daí, para isso, o que que muitas vezes a gente vai precisar? Essa mãe, se a avó não enxerga, ela vai precisar criar a consciência e exercer o quê? A culpa. Agora pensa, né, gente? Essa mãe que tem a avó ali, que tá criando, cuidando, fazendo de tudo. Você acha que ela vai conseguir enfrentar? Ah, tem que ter muito autoconhecimento, muita terapia, muita consciência. Senão não consegue. Não consegue tomar a própria vida, não consegue exercer a própria vida. Entendem? Então, assim, observem esses movimentos. Na família de todo mundo tem isso. Na família de todo mundo. E percebam, às vezes tem primeiros filhos que eles vêm para a avó criar, para ficar com a avó. Por quê? Ou com o vô. Por quê? Porque é uma dinâmica lá.
O filho estava a serviço de trazer um filho para o próprio pai, por algum vazio ou por alguma situação ali que precisava ser preenchida. Quando a gente vem para a constelação, olha para isso e vai colocando os lugares, isso tudo daí pode ter uma força muito, muito grande. Como é possível resolver isso? Onde tudo começou? Na mãe. A neta criada pela avó precisa vê-la apenas como vó, pois só assim conseguirá se aproximar da mãe como filha e não carregará mais nada por ela. Isso não tem a ver com amor e gratidão. Os sentimentos podem sim serem maiores pela avó, mas reconhecer a força da mãe e do pai é honrar a ordem e confiar na vida, sem desprezar o que está próximo e sem fugir para o distante. Deixar de escolher ainda é uma escolha. Nem sempre nos damos conta de que a mãe cria a filha para ser uma mulher mais resolvida que ela, pois confia que isso pode dar certo. No relato a seguir, é possível observar um dos movimentos mais bonitos da relação mãe e filha. O momento em que a mãe olha para a filha e vê a mulher cheia de oportunidades que mora nela. Para algumas mães isso é fácil, para outras é difícil, viu? Se a filha se vê parecida com a mãe, as pessoas a veem do mesmo jeito e a tratam como ela trata a mãe. No poder negativo da mãe, a filha não toma a força da sua história por ter a ânsia de apagá-la. Então, quem tem mães aí, né? As mães narcisistas, as mães isso, as mães aquilo, as filhas ficam tentando apagá-la. Fica tentando não parecer com ela, fica tentando não ser como ela. E esse movimento só traz uma negação da força, que é a mãe, da força da vida que chegou através da mãe. No poder positivo da mãe, a filha reconhece a grandeza de sua história e sabe que é a representação legítima de suas potencialidades. Então, nem que tenha sido o movimento de a minha mãe me gerou e me deu, quando eu tomo esse lugar, eu consigo tomar a força da vida. E com a força da vida, o resto eu posso fazer por mim. E daí, muitas vezes, eu vou conseguir até tomar potencialidades que eu nem sei da minha história, mas que elas estão dentro de mim, porque me constitui. Então, o quanto a gente negar a mãe, a gente criticar, a gente ficar só nesse movimento, traz a gente para esse lugar negativo. A querer apagar a própria mãe é querer apagar o próprio feminino, é querer apagar a própria força feminina. O movimento está de força, olhar para minha mãe, olhar para o que foi possível, a sentir a realidade dela e tomar essa força, sem negar. É isso. Daí aquele olhar, às vezes, que para quem tem as mães narcisistas aí, né? É, a minha mãe é narcisista, a minha mãe é isso, minha mãe só sabe pensar nela. E daí, quando você amplia o olhar, você vai ver dentro da relação dela com a sua avó, como teve dificuldades, às vezes dentro da relação da sua avó. Gente, quem frequenta o espaço aqui tem visto nas constelações que a gente tem feito. Olha, quase todas assim, eu comentei com a Dani esses dias, eu falei assim, daria pra gente fazer um copia e cola das constelações. Você começa a colocar as questões das mulheres, você tem que colocar até a bisavó, tataravó, para chegar à força ancestral. É incrível os campos, como eu fiz uma constelação coletiva no mês das mães e olhando para as dores do feminino e aonde que a gente chegou? Lá na tataravó. Então a gente está nesse processo ancestral ali dessas 4 gerações, 5 gerações anteriores de cura, gente. Então não tem, não tem. Isso está no campo de todas nós, de todas. Não tem assim uma mulher que você vai olhar para alguma dor, para alguma questão, que você não coloca as ancestral e não tem identificação ali. Então que a gente possa olhar, expandir esse olhar atrás dessas histórias
e reverenciar, porque a vida chegou apesar disso. Se elas tivessem dito um não, a gente não estava aqui. A gente só está aqui por causa do sim, apesar de tudo como foi, com todas as dificuldades. E isso precisa ser honrado. Passeando de manhã por um parque maravilhoso perto de casa, notei que Madrid parecia a mesma de um ano antes da pandemia de Covid-19. Crianças passeando de bicicleta, pessoas praticando esporte, muitos sorrisos compartilhados. Ouvi uma música alegre e a segui até encontrar um grupo de mulheres dançando zumba, sem ortodoxia e acompanhando os monitores de maneira altruísta, que convidavam quem quisesse se juntar. Meu corpo era como uma grande antena recebendo a música e notei que meu quadril fazia um movimento adiante. Alguém dentro de mim queria se juntar a elas, mas não me movi. Uma voz nas minhas costas me disse: Vá lá, não tenha vergonha, olhe para a minha mulher, não para. Era um ciclista que segurava duas bicicletas e olhava carinhosamente para mim. Reparei na mulher dele, que na última fila se movia disciplinada no ritmo das instruções. Agradeci os ânimos e gravei a cena no meu celular. Mas naquele momento era meu peito que queria se juntar. No entanto, eu estava ali parada, estava me ouvindo por dentro. Vai! Não consegui e tomei consciência dos duelos que ainda moviam no meu coração. Deixei sair apenas as emoções sinceras. Já em casa, a cuidadora da minha mãe compartilhou algo parecido comigo. Que boa é a sororidade quando nos mostramos vulneráveis. Também, minha mãe, de 91 anos, me ouviu ser filha na frente dela e ser real. Para mim, confesso que ser real é sofrer às vezes. E sofrer é poder ter limites, e também, para minha mãe, mostrar que sou pequena. Ela, lindamente grande, me disse: Domingo que vem você volta lá e se junta à dança com as outras mulheres. E nós vamos te ver. Professora da vida e muitas permissões chegam nessas palavras da minha linhagem feminina. Como isso tem força, né? E eu até me emociono. Veja que o olhar da permissão da mãe para a filha é um dos incentivos mais fortes e bonitos da relação mãe e filha, e libera um espaço na vida dela que nem sempre a mãe terá na própria vida. Lembre-se, toda mãe que deixou a filha nascer e a permitiu que vivesse, deu esse olhar, independente do teor da história. Então, para algumas mulheres, elas nunca vão conseguir ter uma permissão verbal assim, mas elas tiveram a permissão de vida. Então, a gente precisa se conectar com algo mais primal para poder entrar nesse fluxo da autopermissão. Se você quiser compreender qualquer mulher, precisa perguntar sobre a mãe dela e depois escutar suas histórias com atenção. Quanto mais mãe e filha tiver dentro dela, mais forte ela é. Minha sugestão a essa filha foi que ela dance quantas vezes a música envolvê-la e os quadris conseguirem requebrar. Assim, a imagem de permissão da mãe será o ingresso para todas as futuras realizações. Quando ela também comemorar os 91 anos, entenderá que se escreve mãe, mas se pronuncia amor. Afinal, a mãe não está no caminho da filha, ela é o caminho da filha. Aprender a caminhar na relação com a mãe e não exigir a mudança dela são dois passos essenciais para a cura da filha. Na frase, mãe, está tudo bem ser do seu jeito, a filha deixa de carregar cargas que não lhe pertencem e segue tranquila com a história que tem. Isso significa que metade de uma mulher é a mãe dela, e mesmo que sinta necessidade de ser diferente da mãe, o que ela traz no coração não é um sentimento isolado. Negar esse vínculo é o mesmo que enfraquecer. Somente ao escolher respeitar os segredos da mãe e de suas ancestrais é que conflitos profundos chegam à solução. Negar os sentimentos de filha é perigoso, mas é ainda pior valorizar em excesso o adoecimento da mãe em custa do próprio valor pessoal.
A filha buscadora, que somos nós aqui, depois de muita cura, consegue entender que não houve no passado e não há no presente uma mãe adequada para as suas dores. Ela reconhece que nenhuma história difícil com a mãe é um impedimento para encontrar oportunidades melhores para a própria vida. E se ela se desanima em algum momento, ela sabe que é a única responsável por isso. Então, de quem é a responsabilidade de se animar, de se incentivar, de se acolher, de se motivar? Quando a gente fez esse movimento, olhou para nossa mãe e deixou ela ali. É nossa, de criar essa força interna, de puxar essa força interna. É nossa. Quando a gente ainda está preso em justificativas, porque minha mãe fez isso, porque minha mãe fez aquilo, a gente está na nossa criança, a gente está na nossa infância, a gente está preso lá atrás e adulto não prospera. Adulto não faz dinheiro, aliás, e criança não prospera, criança não faz dinheiro, criança não paga conta, criança fica ali. Ser adulto é assumir esse lugar de força. Eu vou repetir sobre a filha buscadora, que somos nós que estamos aqui hoje. A filha buscadora, depois de muita cura, consegue entender que não houve no passado e não há no presente uma mãe adequada para suas dores. Adulto não precisa de mãe, gente. Quem precisa de mãe é criança. Criança precisa, o nenezinho precisa da mãe para amamentar, precisa da mãe para ensinar, precisa do pai depois para mostrar para a vida. E quando a gente chega na idade adulta, a gente toma a própria vida. É bíblico. O homem e a mulher vão deixar a casa dos pais e vão se tornar uma carne. Quando ele fala desse movimento de formar uma nova família, independente se você vai formar uma nova família, ou se você vai viver sua vida sozinha, esse é o movimento do adulto, deixar os pais. Então, se eu tô presa ainda a cobranças, a demandas, a coisas que aconteceram, eu não consigo fazer esse movimento. Então, como que eu faço isso? Renunciando, renunciando. E essa renúncia, ela não pode ser mental, ela tem que ser genuína, ela tem que descer para o coração, ela tem que descer para o corpo, ela tem que ser sentida. E quando ela for sentida, ela vai ser chorada. O primeiro passo da renúncia, muitas vezes, é a gente chorar pelo que a gente sonhou, pelo que a gente idealizou e não conseguiu. Para daí aquilo sair, para daí aquilo poder abrir um espaço dentro da gente. O choro, ele é muito importante para que a gente possa abrir esse espaço. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um estudo de um bioquímico que ele estudou a lágrima. A lágrima, depois eu vou encontrar esse estudo e vou compartilhar com vocês. Ele estudou a lágrima, é, quando existe uma emoção, um sentimento, uma dor, e a lágrima, por exemplo, que sai quando você está descascando cebola. E ele verificou que na lágrima da emoção existem é, hormônios, é, questões que estão associadas, né? Por exemplo, hormônios que estão associados a questões de trauma, questões de medo, a essas questões. Ou seja, quando a gente chora através das nossas águas, a gente está colocando para fora neurotransmissores, hormônios, tudo isso que estão presos dentro da gente, que auxiliava a gente a trazer aquela emoção. Por isso que a lágrima é tão curativa, porque a gente abre um espaço, a gente coloca para fora aquilo que estava fazendo função dentro da gente para continuar prendendo aquilo,
para continuar aquilo dentro da gente. E muitas vezes a gente faz o que? A gente desarma o nosso corpo. Então, ela auxilia num nível fisiológico, biológico também, que está relacionado com o psíquico. Então, ela reconhece que nenhuma história difícil com a mãe é um impedimento para encontrar oportunidades melhores para a própria vida. E se ela se desanima em algum momento, ela sabe que é a única responsável por isso. Se ainda, a cada desânimo seu, cada coisa que dá errada, você ainda está voltando e questionando o seu passado, é porque você ainda não renunciou a ele. E existe um trabalho a ser feito. Nenhum conflito desfaz o elo que as uniu na existência, e exatamente por isso, quando mãe e filha se afastam pelo coração, tornam-se metade como mulher. Em um conflito, sempre há amor, e enquanto a mãe não olha para sua dor com a filha, permanece sofrendo com ela. Já com a filha é ainda pior, pois enquanto a filha não olha para sua dor com a mãe, permanece sofrendo por ela. Olha como isso é pesado, porque é carregando os pesos da mãe. A mãe dá à filha unicamente aquilo que é, e a filha é, com domínio, aquilo que recebeu e faltou da mãe. É no assentimento dessa realidade que a filha encontra o caminho para ser ela mesma. Por essa razão, a caminhada possível para mudar a relação com a sua mãe é mudando você mesma. A filha que coloca a mão da mãe, na mão da mãe, o poder da vida que tem, não consegue se soltar dela. Muitas vezes suportam dores demasiadas e, sem saber o que fazer com elas, atravessam vários ciclos presas numa longa corrente de gerações passadas. O impulso de ampliar o olhar para além da mãe e enxergar o futuro aberto libera a filha para tomar a força da própria liberdade, sendo mãe de si mesma. Esse tomar é um ato espiritual, já que existe um estado de permissão maior com a vida. E só assim a filha consegue renunciar a qualquer censura contra a mãe, pois já não é mais tão importante se houve ou não culpa em seu processo. Apenas juntas, como mulher feita, podemos continuar bem e fazer a possível passagem da filha ferida para a mulher desperta. Somos o amor real de nossas mães. E, em vista disso, somos capazes de ter um olhar ampliado para a vida delas e interpretar seus descuidos, suas cobranças, suas queixas, suas vulnerabilidades e suas preferências. Essa conexão é o ponto de origem da identidade da mulher, da sensação de segurança e autonomia, dos variados sentimentos sobre si mesma, sobre seu corpo e sobre outras mulheres. Mãe e filha se encontram nos olhares, nas opiniões, nas queixas, nos pedidos, nas renúncias e no amor que faz parte do elo entre elas. Mesmo separadas, elas permanecem ligadas pelo coração. Deste modo, por meio da mãe, a filha recebe a primeira impressão de como e do que significa ser mulher. Por meio da filha, a mãe legitima a mulher que é. Eu vou parar por aqui, daí a gente continua na página 167. Esse capítulo é meio longuinho, e daí, dependendo, a gente entra no próximo capítulo, que é deixar a mãe no próprio destino e abrir espaço para se realizar como mulher. Esses três últimos capítulos, eles são mais longos, então a gente vai fazendo dessa forma. Então, quero agradecer todos que vieram aqui, que vieram pelo Instagram também. Vou sair aqui. Obrigada. Vou encerrar a gravação aqui também.